Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os meus amigos e todas as minhas amigas, aos meus colegas de auditório. Hoje eu estou aqui para falar de tarô. Gente, quando eu falo de tarô, ele é uma parte tarô, outra parte ele é referência, ele está fundamentado num processo de autoconhecimento, longe disso tudo que se vende por aí. Mas pegando o tarô como uma ferramenta, um meio para discutirmos questões mais essenciais e que são extremamente complexas na sua simplicidade, tá? Então, eu parto do pressuposto que o tarô, ele não determina absolutamente nada, ele apenas indica. Indica o quê? Um estado das coisas, as coisas como elas estão acontecendo, as energias, a movimentação, a minha mente como está num determinado momento, né? Minha mente, como que tem que estar de repente a minha mente para que eu possa tomar algumas decisões assertivas. Sempre recai num lugar comum que é o equilíbrio da mente, o controle das nossas emoções, né? Digamos assim, dos nossos sentimentos, especificamente falando, porque a emoção ela eclode, a mente entra em funcionamento e aí começam os sentimentos, né? E é justamente esse controle que a gente tem que buscar para conseguir estar com uma mente um pouco mais equilibrada. O tarô em si, que a gente sempre trabalha, aqui tem um tarô de Marsella, tradicional, que todo mundo conhece, que é esse tarô, esse daqui é do Jodorowsky, que eu ganhei, que é muito bacana, de um super amigo meu. O tarô do Jodorowsky, ele é um tarô de Marsella, é o que a gente mais vê por aí. As pessoas quando falam de tarô se referem a esse tipo de tarô que tem essas cartas mais tradicionais com 78 cartas, 22 mais 56, é muita carta. O Osho Zen Tarô ao qual eu trabalhava também tem esse número enorme de cartas. Nós temos 22 arcanos maiores, que são os grandes temas, e 56 arcanos menores, que são os mistérios menores, mas não menos importantes. Então, se você somar tudo, você tem 78 cartas. Eu fiz os 22 do Osho maiores e alguns menores. Hoje eu abri a nossa sessão com este lindo e maravilhoso tarozinho, esse livro, aliás, ele não é bem um livro, chama-se A Yogic Path, é um caminho do yoga, tá? É um oráculo, e aí sim não é bem um tarô no seu sentido tradicional, porque ele não segue a estrutura tradicional de um tarô, que são os arcanos maiores, os arcanos menores e tudo mais, mas tem bastante, uma ilustração sensacional. Gente, o trabalho de design aqui eu sou da área do design, aí trabalhei algumas décadas e são assim fenomenais. Isso me interessou muito ao adquirir esse deck, né, de tarô, que é um oráculo mais moderno, mais contemporâneo, e ele traz algumas questões do mundo do yoga, a qual eu estou sempre vinculado. Então aqui, por exemplo, tem a carta de Hanuman. Quem que é Hanuman? Né? Quem foi Hanuman? Né? Aí a gente tem não sei o que, a gente vai tendo outras coisas, temos Kali, aí depois tem Karma, o que é Karma? São conceitos, Dharma, aqui estou vendo Krishna, tem uma série de figuras relativas ao mundo, Kriya, o que é uma Kriya? Então são conceitos, são os chakras, são conceitos do mundo, do universo, do yoga, um pouco do Vedanta também, que estão colocados nesse oráculo. E é isso que eu vou trabalhar. E esse oráculo, ele tem uma posição um pouco diferente. Ele pode ser usado da forma tradicional que a gente usa, das leituras, mas ele também pode ser lido de uma forma a indicar, dar um insight, um direcionamento através desses conceitos yógicos para resolver alguns problemas nossos. Assim, não é um resolvedor de problemas, longe disso, mas é para talvez criar uma
interação, criar um insight, abrir uma porta, uma nova rota de fuga dentro dessa cartografia, dentro dessa estrutura já construída e sedimentada em que a gente se encontra enquanto praticantes de yoga. E não me refiro ao yoga físico somente, mas porque ali seria uma coisa maior do que eu estou falando. E ele traz aberturas, rotas para sair dessa estrutura, tá? Então é interessante demais. E aí eu vou falar de karma, todo mundo sabe o que é karma, o que é chakra, mas eu vou seguir, como eu fazia na do Osho, a descrição do Osho. Muito do que acontecia no Osho Zen Tarot, eu lia, eu interpretava o que era sobre a minha ótica, os pontos de vista do Osho, dos textos do Osho. São fragmentos de textos do Osho correlacionados ao tarô, tá? Não é que o Osho pegou o tarô e desenvolveu como este foi desenvolvido, como o The Good Tarot, que depois eu vou apresentar para vocês, que é excelente, que também foi desenvolvido, a Pamela Cole Smith, todos esses daí são pessoas que desenvolveram tarôs específicos, cada tarô tem uma característica específica, e esse é legal do mundo yógico. Eu talvez não pare com o Osho Zen Tarot também, porque ele traz questões do dia a dia, um pouco não tão herméticas, e pretendo que isso não continue hermético, desse vocabulário em sânscrito, do mundo do yoga. Eu quero abrir isso, E a minha prática é essa. Então eu não vou ficar trabalhando em cima de conceitos, mas eu vou criar questionamentos e perguntas e reflexões a partir das estruturas propostas por esse yogic, tá? Eu realmente tem muita carta aqui, e isso há mais de um ano, gente. As 20 e poucas cartas do Osho, elas começaram em janeiro como agora e foram até agosto, os arcanos maiores. Se eu fazer arcanos menores, estaria fazendo até hoje, então eu faço alguma coisa. Então talvez eu faça também durante 6 meses ou um pouco mais um critério aqui de escolher algumas cartas e depois a gente continua esse trabalho de uma outra forma, porque também fica muito extenuante para todo mundo, E eu quero variar um pouco, eu quero dar um certo dinamismo no nosso trabalho, e não ficar assim sempre apresentando esse mesmo projeto. Eu faço a leitura com Rider-Waite, que é o nome do tarô Rider-Waite, porém uso todos esses decks. O Rider-Waite foi desenvolvido, pintado, ilustrado por Pamela Cole Smith. Então às vezes eu falo Pamela, foi ela que fez, não foi ele foi o editor e tal, mas ela que foi a que recebeu mesmo o negócio, como esses artistas e todos aqui. Então eu uso muito nas minhas leituras, nas minhas consultas, esse tarô do Rider-Waite, Pamela Cole Smith, que é um tarô de Marselha, assim, segue essa estrutura, só que as figuras são diferentes um pouco, mas é muito próximo com esse tarô que eu acabei de mostrar para vocês, que é o tarozinho de Marselha, tá? Que aí sim tem as X cartas gigantescas, tá? Aviso que eu continuo atendendo, eu atendi até o meio de dezembro, aí da metade de dezembro para cá eu parei, porque festas e tudo, então continuo aí a agenda aberta para todo ano, com algumas incursões no mundo astrológico e, bom, enfim, esse é o papo que eu faço. Esse trabalho aqui é um trabalho que eu começo, eu não sei se eu vou seguir ainda uma ordem fixa, ou se eu vou tirar a carta, preparo a aula, porque praticamente é uma aula que tem que ser preparada, para eu também não cair nos chavões que as pessoas costumam tratar esses conceitos de yoga e de Vedanta na sua superficialidade. Então eu prefiro ter um outro approach, uma outra aproximação sobre isso, que eu acho que contribui mais, porque tem muito material já na net sobre isso, tem muitos livros. E um oráculo como esse, de repente, pode funcionar num dia que você... Poxa, eu tirei aqui uma carta de Sita, vamos supor. Quem foi Sita? Que é Sita? Onde que ela está?
Ah, tá, onde se situa? Citarama, quem que é Rama? Ramayana, onde que tem? O que tem a ver com Hanuman? Entendeu? Aí dá uma luz nisso daí, mas é também o que significa Sita em nós, né? E aí tem Ravana, tem uma série de personagens dentro do Ramayana, então a gente pode discutir isso. Eu dei um exemplo aqui, mas talvez naquele dia eu consiga preparar uma aula interessante que venha contribuir para vocês, tá? Então é importante isso. Então isso é mais um aviso e um esclarecimento do que é o tarô, de como funciona o tarô. Tem gente que é radical quanto a isso, sabe? Chega e fala assim: ah, poxa, se você quer arranjar um namorado, um marido, se você quer ganhar mais, tem caras que falam, não é o tarô que vai fazer você arranjar um namorado, marido, esposa, ou ganhar mais, é o seu trabalho, é a sua cabeça, entendeu? Eu já acho que tem aí a gente tem que temperar um pouco, né? Porque algumas vezes eu faço sim, conforme as pessoas me pedem, eu dou uns pedala robinha. A pessoa fala, eu posso fazer isso aqui, não sei o que, a pessoa tá tão naquele que eu falo, puta, faz que vai dar, entendeu? Mas eu não gosto porque eu acho que tem um trabalho muito mais importante de autoconhecimento, de qualificação da mente que pode ser desenvolvido através das cartas do que só ficar fazendo previsão. E eu também acho que, né, não é muito a minha pegada, tá bom? Então eu estou dizendo isso para vocês. Esse deck aqui eu já tenho faz um tempo, é uma caixa, é bem bacana, realmente é um material legal, chama Yogic Path, que é o caminho do yoga, e tem ali uma parte de Ayurveda, uma parte de Vedanta, uma parte de divindades, uma parte de yamas e niyamas, que são os, entre aspas, mandamentos do yoga, os fazer e não fazer, segundo aí Yoga Sutra de Patanjali, que era um Brahmane que estruturou tudo isso, compilou os yogas e criou uma norma e impôs isso como uma visão. É complicado. Mas também, por outro lado, é um guia que você segue e que te dá uma orientação. Então tem várias saídas desse baralho, desse oráculo para a gente se comunicar, tá bom? Qualquer coisa, entrem em contato comigo para nós agendarmos, para nós conversarmos e tá tudo bem, tá? E já começo com essas cartas aí logo logo. Beleza? Muito obrigado. 2020, corda total e até mais. Tchau, tchau.